Pode Acender, o podcast da Agência Luz. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso 12º episódio. Olá, sócia! Olá, sócia! Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário em que você está nos assistindo ou nos ouvindo. O importante é dar play no Pode Acender, o podcast da Agência Luz. Cara, hoje você veio... Ai, eu vi um negócio assim diferente. Lô botou, eu amei. Lô estilo, montando como Também sempre nossos looks. Eu acho que essa calça eu deve levar pra casa. Vou levar. Ela tá tentando. Mas, vamos falar da nossa entrevistada de hoje? Gente, que mulher maravilhosa, né? Estamos em casa, estamos com colegas. Hoje aqui, comunicação, hablar não vai ser um problema. Não, porque felizmente 3 comunicólogas. Exatamente, vindas do mesmo curso. Estamos com ela, seja bem-vinda, Tainane Castro. Cadê aquele barulho de palminha? Quem sabe faz ao vivo. Tainan, que é comunicóloga, entende? Que é jornalista, hoje está atuando na TITV, a TV digital. Um novo desafio aí na carreira. Pois é, boa noite, meninas. Boa noite pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo ou nos ouvindo, né? Assim? Ai, perfeita! O pessoal que tá aí assistindo a gente, acompanhando a gente, olá, sejam muito bem-vindos também. Sim, é isso. Estou aí numa nova empreitada, num novo desafio, né? Agora no mundo digital, a gente tem percebido que cada vez mais as próprias empresas de telecomunicação, de rádio, de TV, elas estão migrando não, estão fazendo aquela mesclagem, sim, né? Na sim. verdade, elas estão se tornando multiplataformas, a gente está vendo isso cada vez mais explodindo, né? Então mostra mais uma vez a força do digital que a gente sentiu ainda mais depois da pandemia, né? Veio aquele mundo digital e não parou por aí. Então agora, depois de caminhar pela TV tradicional, né? Depois de ter todo esse trajeto aí também, estou nesse novo desafio junto com a TITV. Eu sou muito, muito, muito feliz, grata, lisonjeada mesmo. Fiquei muito feliz quando recebi o convite para poder participar, pela confiança no meu trabalho, né? Acho que isso mais do que nunca, assim, quando você recebe um convite assim, né, de uma empresa e que tá apostando as suas fichas, eu fico muito feliz mesmo, porque acaba sendo um reconhecimento daquilo ali que a gente sua, né, e tá lá todo dia pra fazer e faz com amor, faz com carinho, faz com paixão, faz com gratidão. E faz com excelência, porque é maravilhosa. Já tivemos a oportunidade de ser entrevistadas por você. Verdade. E foi uma delícia. Porém, o presente nos leva ao início. Sim. Comunicação sempre foi sua escolha? Porque você já fala muito bem. Parece que você nasceu ali, nasceu na TV, nasceu aqui. Daqui a pouco a gente senta aqui, deixa eu perguntar. Você sabia que eu sou tímida? Vocês sabiam? Não. Eu sou tímida. Dá pra perceber? Olha, o rios que a gente faz, que a gente soltou no nosso perfil. Inclusive, quem não viu ainda pode olhar o Pode Acender só pra ver essa pessoa tímida apresentando. Mas é verdade. Só que, sim, a comunicação sempre esteve presente na minha vida. Sempre gostei, eu sempre quis. Desde, quando eu me lembro assim, na verdade, foi desde os 14 anos. Eu estava ali por volta da, acho que é a 8ª série, quando eu decidi fazer comunicação. E aí eu queria fazer parte de programas, eu queria ir para o jornalismo, eu queria ir para reportagem, porque eu via ali uma forma de ajudar as pessoas. Sabe aquela frase bem clichê que é utilizado, mas os clichês também são verdadeiros e precisam ser ditos, que é quando você dá a voz ali àquela pessoa. Até hoje eu sou apaixonada por isso. Quando eu vou para um local, numa matéria difícil ou não também, dependendo ali, e eu vejo que aquela pessoa precisa ser ouvida, aquela história ela precisa ser contada, e através daquilo ali a gente vai criar oportunidades. Não dá pra ver não, mas eu tô arrepiada. Eu sempre quis fazer isso, desde a 8ª série. Eu vou falar
calamidade. Eu acho que vocês não sabem, né? Isso. Ah, sim, isso não Eu sou da época do flogão. Ai, meu Deus! Na internet, que as pessoas compartilhavam as fotos, assim. Vocês não sabem o que é flogão. Eu tenho uma prima que ela tinha. Sou a prima mais velha, né? Que ela tinha, gente, que horror. Olha, não foi a gente. Eu só falei, Eu sou dessas mesmo. Pois é, eu sou da época do flogão, que você compartilhava fotos. Sim. Era uma página que você tinha, que você compartilhava fotos e colocava textinhos, colocava uma música, e aí você podia compartilhar um pouquinho da sua vida, até doações para outros programas de TV que estavam passando, eu pedia através do meu flogão. Era bem assim, e eu acho que foi disso aí que foi surgindo as outras redes, né? Com certeza. Eu tô lá nos primórdios, Olha, lá na Jurássica. Eita, meu nada Deus do mais céu. que o Instagram antigamente. É, tipo isso aí. E aí eu tinha o flogão e fui me enveredando por aí, né? Por essas partes. Eu sempre tive uma ligação, assim, um pezinho lá na comunicação. Sim. Ah, que massa. E você falou que não dá pra ver você se arrepiando, mas dá pra ver no brilho do seu olho, né? Você falando e fazendo esse ponto é muito legal. Que massa. Toda vez que um convidado vem aqui, ele começa a falar com muita emoção, assim, a gente fica bem legal. Mas a gente queria saber um pouquinho mesmo de como você já tinha essa vontade, seus 14 anos já estava ali olhando, mas como que começou? Da onde que surgiu a Tainá, repórter e apresentadora que a gente vê agora? Ó, lá também, antigamente, a gente fazia trabalhos escolares, né? E aí eu sempre ia pro jornal. Eu queria fazer o jornal da escola. Eu queria fazer o jornal da escola. A gente já colocou uma rádio na escola mesmo. A gente ficava ouvindo na hora do intervalo. Que bacana! E a gente ia até, a gente fazia enquete com o pessoal da escola, perguntando que música queria ouvir. Aí a gente ia, baixava. Não era tão fácil como hoje. A rádio era produzida por vocês. Isso, a gente produzia. Tinha pesquisa de público. A gente pegava as músicas, a gente recadinho para outro colega, recadinho para professores, e aí a gente colocava a rádio no ar, e na hora do intervalo, ao invés da gente ir aproveitar o intervalo, lá a gente aproveitava de uma outra forma, que era colocando essa rádio no ar. A gente colocava na caixa de som, tinha uma caixa de som, eu a apresentava, né, pegava o microfone e aí a gente colocava a rádio no ar, e era super bacana. O que acontece? Mas naquela época, e aí o tempo foi passando, né? Foi chegando aí o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, não tinha muito apoio para poder fazer comunicação. E eu sempre estudava, sempre estudei muito, sempre escrevi muito, sempre interpretei, então minhas notas eram boas, né? Sim. E aí queria o quê? Que eu fizesse medicina, queria que eu fizesse direito, e eu queria comunicação, e eu já estava muito decidida. Mas o que é que eu ouvia? Não, daqui pra lá você vai mudar de ideia. Não vai dar dinheiro. Era o que eu mais ouvia. Você vai passar, eu ouvia exatamente essa frase, você vai passar fome se você se formar em comunicação. Porque tem que ter QI, tem que ter QI. Era bem Sim. Mesmo que você se forme, você nunca vai conseguir ir pra televisão. Eu fui pra rede em São Paulo. Olha só. Sabe aquele meme do olha, tia Marina, onde é que eu tô agora? Esse momento aí agora. E aí, assim, é tanto que na minha época, lá vai eu de novo, a gente não escolhia o curso depois de fazer a prova do vestibular, não era Enem, era vestibular. A gente fazia a prova para a faculdade. Cada faculdade tinha uma prova. E aí a gente escolhia antes. Então, o que eu recebi, né, foi assim, ó, se você fizer, eu não tinha dinheiro na época, não era eu que pagava a minha escola, não era eu que pagava nada, ó, se você fizer vestibular para comunicação, não vou pagar a sua inscrição. Só vou pagar a sua inscrição se for para a área de saúde. Aí, falei, tá bom, né? Vou fazer o quê? escolha eu tenho. E aí eu fui para fonoaudiologia, na UNEB, comunicação.
eu fui pra área de Que não é besta nem saúde. nada. Mas eu fui enveredar aí pela fonoaudiologia justamente porque também tinha comunicação aí do lado. E na época eu tinha levado também a minha sobrinha, que é uma filha pra mim, na fonoaudióloga. Vi o trabalho e aí resolvi fazer. Fui fazer, na verdade, o vestibular sem expectativa de passar, porém passei. E você, droga! Tipo isso. Mas aí depois fiz um ano, cheguei a fazer um ano, mas aí depois viram que realmente eu não estava satisfeita, não estava feliz com aquilo ali. E aí eu fiz comunicação na UESC e passei de primeira também. Se compadeceram dela. Mas eu quero voltar, porque a gente estava conversando ali nos bastidores, você tem uma relação tão antiga com o rádio, você tem uma relação aí de carinho com o rádio, né? Porque você viveu o rádio aí no colégio, né? Sim. E você viveu o rádio no seu TCC, finalizando ali a universidade. Como foi isso? Como foi a construção desse carinho, desse interesse pelo rádio, que é um formato de consumo que ele vem a cada vez mais sendo deixado de lado pelas pessoas, apesar dele ser referência ainda para todos os novos que estão nascendo aí, né? Sabe o que eu não sei? Eu não sei de onde foi. Eu desde quando... Eu sempre me vi escutando muita música. Sim. E eu sempre gostei também de jornal. E meu pai, ele escuta muito rádio, né? Ele escuta, hoje não muito. Mas antes ele escutava muito rádio. A gente entrava no carro de manhã e ele botava lá na rádio pra gente ouvir. Sim. Há muito tempo, o meu tio, ele já foi dono também da rádio aqui em Itabuna, de uma rádio daqui de Itabuna. Só que quando eu decidi fazer comunicação, eu nem sabia disso. Eu nem sabia dessa veia que meu tio era radialista, meu tio também era da área da comunicação, ele era dono de uma rádio, da rádio difusora, né? Ele era dono da rádio difusora aqui em Itabuna. E eu não sabia disso quando eu quis fazer comunicação, quando eu tinha decidido. Mas, mesmo que apagado não é esse termo, mas em menor escala, o rádio sempre esteve ali, o rádio sempre esteve presente. E é uma forma de comunicação também, além de ser efetiva, até os dias de hoje, diga-se de passagem, é uma forma de comunicação também mais fácil, entre aspas, de se fazer. Na escola, a gente conseguiu montar ali uma equipe, era uma equipe, dá licença, era uma equipe, para poder colocar a rádio no ar, né? Então, você me fez pensar agora bem. Olha aí, ó, acendeu. Acendeu, a luz aí. Tainã e o rádio. Por quê? De onde surgiu esse tal amor? E não à toa, como você estava comentando, em menor escala ele ainda existe, também se ressignificou, né? Hoje, por exemplo, a gente tem esse formato do podcast que, querendo ou não, ele vem muito dessa raiz. As pessoas nos escutam no Spotify, não necessariamente só pelo YouTube. E aí ainda tem também essas questões, né? Sim. Mas muito bom, você vai pra casa pensando, né? Começou com rádio e ficou... Mas assim, você, dentro de todo esse processo da comunicação, aí você fez lá o seu curso, você concluiu e entrou mesmo pro sentido do jornalismo. Por exemplo, nós fizemos também o ESC, mas a gente já veio para um lado totalmente diferente, mais marqueteiro. Era uma questão assim que você já tinha em mente? Já. Eu sempre quis ser jornalista. Sempre quis. Ou então participar de programa de entretenimento. Sim. Era o que eu queria. Mas eu sempre me vi na rua. Eu sempre me vi contando histórias. Eu sempre me vi ajudando pessoas. Eu sempre me vi assim, sabe? Tanto que uma pergunta que sempre me fazem, também eu nem sei se vocês vão fazer. Uma pergunta que sempre me fazem é se eu prefiro estúdio ou estar na rua, né, como repórter. E o que eu falo é que me dá uma inquietação estar no estúdio. Cabrezinha, né? Não é nem pela... eu falo muito com as mãos também, eu gesticulo muito, eu mando muito, eu vou pra lá e vou pra cá. Mas nem é só por causa disso, que no estúdio tem as marcações, né? Direitinho. Mas nem é só por causa disso. É porque eu sinto que na rua
estando ali com o telespectador, estando ali com o personagem, eu consigo sentir de verdade, né, qual é a realidade daquela pessoa, o que está acontecendo ali. Sim. A enchente daqui de Itabuna, por exemplo, foi um divisor de águas na minha profissão. Cara, A enchente foi um divisor de águas. sim. Então, assim, até mesmo para controlar as nossas emoções frente às câmeras, né? Eu entrei ao vivo para o Brasil inteiro, entrei ao vivo para o mundo. Tinha dias que eu não fazia nem o VT, porque normalmente a gente faz ao vivo, né? Fazia o ao vivo e fazia um VT, só que tinha dias que não dava, porque eu estava ao vivo o tempo inteiro para o Brasil inteiro. Sim. E foi um divisor de águas, justamente por estar ali, por ver, por sentir e conseguir, através do meu texto, através da minha passagem, através da história que eu estou contando, mostrar, nem que seja um pouco mais a realidade, a veracidade, sabe? O olhar ali sobre aquela situação, o olhar sobre aquela pessoa, sobre aquela comunidade, sabe? Então, essa é a minha maior inquietação no estúdio. Sim. Por isso que eu gosto do contato com as pessoas. É a conexão É a conexão. que o rádio traz. É verdade. As pessoas têm o rádio como companhia, como presença, mesmo não vendo, mas o rádio está em todo lugar. É verdade. Você está andando no carro, o rádio está ali. Você está em casa, você está fazendo suas coisas, o rádio está ali. A gente aprende isso na universidade. É verdade. Que o rádio, ele ensina a gente sobre conexão. A audiência é presa por conexão. Por aquela informação que ela chega nos lugares mais difíceis e falando para todas as pessoas. Tainã e o rádio. E você realmente passa essa sensibilidade, essa humanização nas suas entrevistas, no seu trabalho, na sua fala. E é muito interessante você citar esse período da enchente, porque foi um momento muito sensível e que a comunicação se fez extremamente importante. As pessoas dependiam do que você ia falar. Tanto quem estava para ajudar, quanto quem estava ali passando por necessidade. A informação, eu lembro que eu fui voluntária na enchente, no período da enchente, e a gente se comunicava por story do Instagram. E com outros QGs pelo WhatsApp e pela TV. Quando dava, como a gente estava na rua, tinha QG que tinha TV ali, para você ficar atento no jornal, que tinha área de risco, para você saber que não tinha ajuda chegando em outro lugar. Então, todo mundo dependendo da comunicação. Olha o Instagram, manda uma mensagem, a menina no jornal falou isso. Então, assim, você trazer como referência esse momento da sua carreira, que é um momento extremamente sensível, e falar que foi um divisor de águas, é justamente porque seu ponto aí é a conexão. Olha que coisa boa. Legal, que bom. E eu fico feliz também por isso, porque muitas pessoas, e aqui eu tô falando assim de coração, super aberto mesmo, gente. Eu ouvi já várias vezes de várias pessoas o quanto elas ficam nervosas antes de uma entrevista, mas quando a gente senta ali para conversar, para começar uma entrevista, no final elas falam para mim: nossa, como eu me senti à vontade com você. E eu acho que é muito disso, é muito de conexão, de você ter empatia, né? E conversar verdadeiramente, você conversar com o outro ali genuinamente, e através também dessa conversa que gera a educação. Muitas vezes a pessoa está ali ríspida, por exemplo, e numa situação, né, mais conflitante, numa situação mais difícil, e a pessoa está mais ríspida ali, não quer te dar uma entrevista, não quer te ceder. E aí você chega, você senta, você conversa, você se coloca na mesma posição que a outra pessoa, já desmonta. Já tira aquela capa ali. Nossa, quantas entrevistas eu já consegui assim. Só de prestar atenção na pessoa
e entender a situação que ela está passando naquele momento. Ter respeito. Sim. Eu acho que é a palavra de ordem, assim, sabe? Respeito pela pessoa, respeito pela situação, entender que ela está passando. De chegar e falar, olha, eu sei o que é isso, né? Eu não posso nem entender o que você está passando agora. Mas a gente precisa também fazer o nosso papel, né? Então, se você puder falar tudo mais, e muitas vezes isso é desconstruído, né? Porque é uma coisa ruim também que muitas pessoas elas têm na imprensa, elas veem a imprensa como abutres, né? O jornalista, que enquanto aconteceu um fato aqui, uma tragédia, vamos dizer assim, enquanto está todo mundo correndo contra, a gente está indo na direção, né? Pandemia. Enquanto estava todo mundo em casa, a gente estava onde? Indo para os centros de atendimento à Covid, né? E eu ia voltar para casa depois. Eu tenho a minha família, né? Tenho meu filho, meu esposo. A gente não tinha contato com os nossos pais. Sim. Né? Foi um momento também muito delicado aí, de uma cobertura muito intensa. Mas a gente via muito isso, né? Muito essa questão. E quantas vezes a gente conseguiu entender o lado da pessoa e aí foi desconstruída essa imagem e aí a gente conseguiu ter essa conexão. E quantos também entrevistados viraram parceiros, viraram amigos, né? Justamente por causa disso. Eu acho que é isso que precisa, né? O repórter hoje, o jornalista, a pessoa que está na rua, que lida com as pessoas, precisa ter essa empatia, esse respeito, essa segurança e ouvir genuinamente. Para mim, isso é o mais importante. Sim. A sua saída, né, da TV para o digital tem a ver com essa aproximação? Porque na TV você dá a notícia, mas a pessoa não tem como comentar e ser respondido por você no mesmo dia que a matéria sai, por exemplo. Mas o digital te possibilita isso. Sim. Te possibilita você comentar lá no YouTube, elogiando a repórter, perguntando algo e você ir lá na pessoalmente hora. responder. Você vai ver a emissora, agradecemos o seu contato, as pessoas podem te seguir. Como foi? Foi motivado por isso, por essa aproximação, a saída da TV para a TV digital? Foi por isso também, né? Não foi o único motivo, mas foi por isso também. Eu acho que a gente é feito de construção, a gente é feito de desafio, senão a gente não estava na comunicação, diga aí. Não a gente é feito muito disso. E aí quando apareceu essa oportunidade também do digital, como eu falei no início, né, o boom, e a gente está vendo crescendo e a gente acredita muito nisso porque é uma realidade, não é um futuro, né? É uma realidade, é um presente. E essa conexão também chama atenção, fora a questão de reconhecimento profissional também, né? A gente fala, eu tenho muitas pessoas na internet que reconhecem, que conversam comigo diariamente. Se eu sumo um tempinho, já vem o pessoal perguntando também, e isso é muito bom. Eu adoro isso, porque, sabe, é daí que vem o impulso. Né? Vem a força também, a força motriz para poder continuar gerando essa conexão com as pessoas. Também foi um passo. É um contato. E até quando você traz, assim, voltando um pouco sobre essa questão de estar dando a voz às pessoas, estar conectando, acredito também que seja uma porta até para você se colocar mais próximo mesmo de reportagens, de situações, e enfim, né, descobrir vários universos através do digital. Se eu contar muito, o pessoal lá da TV, lá da DI, vai puxar a minha orelha. Eu não posso contar muito spoiler. A gente gosta de uma fofoquinha. Eu não posso contar muito. Dois segundinhos aqui. Vai contar, hein? Não posso contar muito sobre o que está por vir.
Mas quero dizer que vai ter muita participação do público. Vai ter muita participação. E não só da região, tá? Olha, rompendo fronteiras. Não só da região, porque a internet é isso, né? A internet é isso. Inclusive, uma amiga minha do Chile que estava pedindo o link do Pode Acender pra poder assistir a gente. Pode Acender. Tainane Castro. Chile, tá vendo? Disseminando Pode Acender para os países. Exatamente, fora do Brasil. Amei. Link. Começar a entrevista agora em espanhol. Que a gente agora tá. Não tá dando Vamos segurada. hablar. Tá chique. Hablar. Ela veio de oncinha hoje, ela tá... Só sei falar isso, hablar. Habla. É porque a gente habla muito. É. Porque a gente habla. Mas assim, eu tenho um ponto que eu acho que eu acho interessante e eu vi que nas nossas conversas você menciona isso com muito carinho e com muita responsabilidade também, que foi a chegada do seu filho no período da universidade. O que isso implicou na sua carreira, na sua formação profissional e de vida mesmo, né? Porque É tudo por ele. Sim. Eu não vou fazer chorar. ai, gente, filho é sempre, né? A gente nem tem filho. Deixa eu mostrar. Eu ganhei aqui, ó. Essa pulseirinha foi ele que me deu. Oh, meu Deus, tem escrito amor. Ele comprou na mão da coleguinha da escola empreendedora. Olha, tá vendo? E aí ele chegou e eu daí, desde então, nunca mais eu tirei. Como é que tira? Não tira. E pra mim combina com todos os looks, não importa. Combina. Então. Gui chegou, eu tava no segundo pro terceiro semestre da faculdade, ou seja, eu tava bem lá no iniciozinho. E agora você imagina, a pessoa que estava fazendo fonoaudiologia, que era desacreditada para fazer comunicação, e aí estava fazendo comunicação e aí engravidou no início da faculdade. O que foi que eu ouvi aí? Você não vai parar de estudar, você vai ter que parar de estudar, você vai ter que dedicar sua vida ao seu filho, como é que você vai fazer agora? Sua vida acabou. Ouvi muito isso. Nossa. Mas foi completamente o contrário, sabe? Ele veio assim e foi o que me deu força para continuar, para agarrar todas as oportunidades. E engraçado o quanto ele me incentiva. Meu Deus. Ele e meu esposo, né? Eles me incentivam muito. E eles ficam tão felizes quanto eu com cada conquista. E é tanto que o meu TCC foi um programa de rádio infantil feito pelas crianças. Procurava referência para fazer isso, não achava na época. Foi um projeto inovador. E eu fiz com ele também. Claro, ele tinha que estar presente. Ele foi presente, né? Em tudo. Em tudo. Então, assim, no meu TCC ele tinha que estar presente também. Ele tinha que entrar comigo na minha formatura. E mas, de qualquer forma, foi um período bastante complicado. Né? A gente vendeu cupcake na faculdade para poder ajudar a custear as coisas deles. Panfletagem, nossa, já panfletei muito, tanto eu quanto meu esposo também. Já teve dias tiveram dias que eu chegava em casa literalmente com o pé todo ferido, sabe? De tanto panfletar para poder ter aquela graniz, para poder também remédio, comprar, ficava na casa da sua sogra, né? Meu sogro, a gente tinha esse apoio, a gente teve uma rede de apoio maravilhosa, graças a Deus. Mas assim, não deixei de estudar, era ele mamando aqui e o notebook aqui aberto, não tava na galinha pitadinha, tava no negócio da faculdade. Enquanto ele dormia, eu fazia também. E aí consegui me formar, consegui até acompanhar a minha turma, né, inicial. Tiveram alguns problemas que não foi nem minha nota, não foi nada meu. Foi problema em relação ao colegiado e tudo mais, que acabou atrasando um semestre a minha graduação. Mas se não fosse isso, eu tinha formado com a minha turma mesmo, inicial.
Então, assim, pedia carona. Se não fosse as caronas, eu não tinha... As caronas. As caronas também são... As caronas da UESC, eu também não tinha formado, porque eu ia sem um tostão. O que eu ganhava era para colocar para Guilherme, comprar o que ele precisava. E aí já cheguei a uma aula, eu lembro de um dia que foi muito emblemático, assim. Teve uma aula que terminou 4 da tarde. Deu 6 horas, eu ainda não tinha conseguido carona para voltar para cá. E aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar, liguei pro meu esposo, ele falou, eu vou aí te buscar de ônibus, a gente dá um jeito, eu vou falar com minha mãe aqui. Só que aí tava passando um professor e me viu chorando. Sim. E aí acabou que eu vim com ele pra casa, né, até Itabuna. Então, assim, não foi fácil de jeito nenhum. Né? Porque hoje as pessoas olham, eu até falei, né? Eu fui pra São Paulo trabalhar na rede, na matriz da emissora. E aí o pessoal fala, acha que é fácil, né? Acho que foi fácil o trajeto, foi sorte, foi porque conhece pessoas. Não conhece ninguém. Assim. Quem conhece pessoas não tá te falando. Pois é. Porque o que eu queria mesmo era só também na época. Dá uma carona que conhece. Exatamente. Nossa. E aí, mas foi bem difícil. Porém, olha onde eu estou. Olha onde eu cheguei. Eu acho que esse é a maior, é o que traz a maior satisfação e significado a tudo que a gente acaba fazendo, né, no presente. É tudo que a gente foi passando, as pessoas que a gente, as desconfianças, as pedras no caminho que a gente foi ali pulando, que às vezes a gente não respondia, mas o próprio tempo ele responde pela gente. Então, assim, hoje, Gui tá vendo a mãe aí, referência no que faz. Beijo, mãe, certeza que ele tá vendo a gente. Muito orgulhoso. O Gui tem uma mãezona, mulher boa profissional, bonita, influenciadora, ainda é estilosa com essa pulseira maravilhosa que você deu. Sim, linda. A pulseira que não tem que sair nunca mais do braço da mãe. Pois é. Ai, que bacana, velho. E hoje, assim, como é que Gui vê a mãe, a profissão, a mãe profissional? Ele é meu fã. Ele é super meu fã. Super. Ele adora. E ele chega na escola e fala, minha mãe repórter. Ele espalha pra todo mundo. Todo mundo que me vê. E que eu já fui fazer uma reportagem na sala dele, gente. Na escola. Ai, Você não imagina a felicidade e a agonia dele falando com todo mundo. Nossa. Mas ele é super fã e super apoiador. Quando eu comecei logo na TV, eu já fui direto para Porto Seguro. Né? Eu fiquei um mês lá em Porto Seguro e aí eu fiquei com medo, né, na época e tudo mais. E ele, não, mamãe, vai sim, mamãe. E aí quando eu fui pra São Paulo, né, era pra ficar um mês em São Paulo também. Ele, pra São Paulo? Vai, mamãe, vai, eu vou te ver. Desse jeito. Fofo. E aí eu entrava também ao vivo pra Rede Nacional e aí ele queria me ver pra Rede Nacional. Mas ele é super meu fã, super incentivador. E agora também na internet. E ele segue algumas coisas também, viu? Olha só. Ele tem canal no YouTube, ele é gamer. Eita, já tá indo aí pro universo dele da comunicação Da comunicação também. Dá super certo esse universo gay. Quê? E às vezes eu Canal. olho assim, eu falei, oh meu Deus, sou eu aí, menino. Sou eu aí, ó, tô vendo eu aí. E eu também incentivo, viu? Não tem nada assim, não, de arrependimento, travar. Não, a criatividade dele, ele quer, vamos fazer. E aí compra a luz e
e lapela e vamos fazer, e vamos bolar um roteirinho e a gente super apoia ele no que ele quiser fazer, não tem isso não. Eu imagino ele chegando na escola todo feliz, mostrando assim, aqui, ó, tá vendo aqui a minha mãe? A minha mãe na televisão. E é muito bacana também você dar todo esse suporte, assim, porque dentro das possibilidades que existe, né? Exatamente do que você já viveu, do seu passado, de você não ter tido aquele suporte inicial que precisava. E hoje você pode colocar tudo de suporte para aquela pessoa que te incentiva, né? Fazer o contrário. Mudar aí essa perspectiva. Ainda mais no sentido de que o gamer, a gente estava falando que dá certo, comunicação, mas até então, gamer era, meu Deus, menino, sai daí e vai estudar. Sai do videogame, sai do computador, vai estudar, abre um livro, não que ler não seja importante, é tão importante quanto, né, ou até mais, porém, deixar aqui o recado, viu? Ler é importante também, até para você ter um repertório, não é mesmo? Exatamente. Mas sim, hoje a gente vê os jogos de uma outra forma, né? O mundo gamer, o tecnológico, né? Ele é muito amplo e ele é um universo muito rentável, extremamente rentável, né? Existem padrões aí, existem competições internacionais que são rentabilíssimas, né? Investem milhões as empresas, a gente está falando de coisas que eu nem sei mensurar, na verdade, sabe? E pessoas assistindo de todo mundo, né? Ficam ali e torcendo para os times e tudo mais. Há grandes feiras também, né? Em São Paulo a gente vê, né, várias feiras aí do universo gamer também, então hoje a gente vê com outros olhos, assim como a gente vê com outros olhos tantas outras coisas, né? Assim como a internet. Quem diria, há 10 anos atrás, vamos colocar aí por baixo, 15, que as redes sociais, que o Instagram seria um grande negócio. Quem diria? Quem diria? São as pessoas largando profissões mesmo, então assim, a gente tem casos de profissões que antes eram prostituídas não, invisibilizadas, desvalorizadas, como as profissões que têm um ticket baixo de pagamento, como manicure, pedicure, e hoje você vê profissionais dessa área faturando milhões, ensinando a técnica do que elas fazem e aí mudando de vida. Então a rede social, ela virou um grande negócio, um grande transformador de realidades, e aí foi migrando e fortalecendo outros nichos, gamer, artesanato, lives, né, artesanato, de fato. Então assim, a gente tem referências inclusive aqui na região, a Espaladino tá aí, construindo seu império. Maquiagem com Rani também. Com Rani, exatamente. Rebeca Leal tá aí também, que é nossa parceira, inclusive, aqui. Então, cara... Inclusive, achei lindo, viu? Ela colocou um rostinho aqui. Achei massa. Ela arrasa. Adorei. Então, assim, de fato, é acreditar, é motivar e é ressignificar, né? Porque você ressignificou. O apoio que te faltou, você entrega em dobro hoje. Você recebe dele. Sim, exatamente. Muito. Então, o que muitos te disseram que ia ser um empecilho ali... foi só com todas as dificuldades. Sim, porque não é fácil. Não existe um caminho fácil. Sim. Não existe. Eu tenho certeza que se eu continuasse fazendo fonoaudiologia também não seria fácil. Assim como não estava sendo, né? Quando eu estava lá. Então você tem que escolher o seu difícil. Sim. Né? Porque não vai ter um caminho fácil, não tem um atalho. Sim. E... existe também a questão de que até hoje você precisa parar e pensar a quem você vai dar ouvidos. Quem que você vai ouvir, né? Quem que você vai levar em consideração. Quem está falando isso? Construiu o quê? Você está ouvindo uma pessoa que você pediria... Você está ouvindo a crítica de uma pessoa que você pediria um conselho? Né? Eu vi isso, eu acho que foi Joel J que falou essa semana. Isso a gente tem que ter muito cuidado mesmo com as opiniões. E com o que a gente escuta, por exemplo. E que a gente alimenta também. Pois é, por exemplo,
eu quero ser, vamos colocar aqui, eu quero ser... Eu tava vou trazer aqui, eu tava numa palestra, até feita pela TI também, Sim. Do Clube de Negócios, que foi com Caio no Mundo. Sim. É um palestrante maravilhoso. E ele falou uma coisa que chamou a atenção também, né? Por exemplo, ele contou da história dele que ele tinha dinheiro, tinha loja, ele vendia da forma dele, né, criativa e tudo mais, porém ele queria ser mágico, ele queria andar pelo mundo e tudo mais. E aí ele foi conversar com amigos dele, né? Amigos engenheiros, advogados, médicos, né? Profissões assim que são reconhecidas pela sociedade. Tem vamos colocar mérito, né? isso, vamos colocar assim. E aí todas as pessoas falando com ele que como é que ele vai fazer isso? Ele já é estabelecido, ele já ganha muito bem, né? Ele já tem ali a vida dele. Como é que ele vai largar toda aquela estrutura, deixar tudo aquilo ali para ser um mágico, para cair no mundo, né? E aí ele parou e pensou, cara, eu tô ouvindo isso de uma realidade que não é daquelas pessoas que eu quero seguir. Por que eu não vou pesquisar e ouvir aquelas pessoas de onde eu quero chegar? Sim. Né? Existe aquela função, aquelas pessoas, né, especialistas que dizem que você é aquilo das 5 pessoas que você... A média das 5 pessoas que você mais convive, né? E aí, o que foi que ele fez? Ele saiu daquela bolha para poder conversar primeiro, fazer a pesquisa, né? Com aquelas outras pessoas sobre a identidade mesmo, né? Sobre o que você coloca para fora, o que você dá, aquilo que você tem, né? E aí, o que você vai colocar para fora, o que você vai passar para as outras pessoas. E hoje ele é um palestrante a nível mundial, sabe? Que ele leva a história dele e é muito inspiradora também para várias outras pessoas. Então é muito disso também. Quem você vai ouvir, aonde você quer chegar. Você tem que ter aquilo ali muito bem traçado em mente, né? Para poder, a partir dali, bolar um plano e seguir o seu trajeto. É perfeito. Sim, Motivação, jornalismo, maternidade. Ai, que de tudo um pouco aqui, começa fluindo, né? Mas assim, uma curiosidade que a gente tem, concordando com tudo que você falou, voltando um pouco sobre a carreira de repórter. Sim. Porque é uma questão assim que é uma profissão que hoje acho que diminuiu muito, tanto por conta dessas conexões que a gente tem pelas redes, a gente consegue ter mais acesso, a gente consegue tirar mais dúvidas. Mas ainda é aquela questão assim de como que é os bastidores, como que é por trás. E dentro disso, desse universo, quais foram os maiores desafios assim nessa sua carreira de repórter e quais foram as matérias que você fez que foram mais desafiadoras? Eu sei que você já citou 2, né, que é a questão da pandemia e da enchente, mas tiveram outras ali que teve... Vixe. Aquelas que você falou, pensou, meu Deus, como não eu vou fazer conseguir isso? E quando você saiu, você continuou pensando, meu Deus, como eu fiz isso? Isso aí era todo dia. Olha, isso aí era todo dia. Todo dia eu chegava assim, meu Deus, como é que vai rolar isso aqui? Mas rolava. De uma forma ou de outra, ele tinha que acontecer. De uma hora ou de outra, rolava. O que acontece? Por que eu falo isso? O dia a dia do repórter, ele é muito intenso, né? Principalmente quando você está na área do jornalismo. Então, é muito intenso ali o dia a dia. Você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você vai fazer até a hora que você recebe a pauta. E você só recebe a pauta na hora que você chega na redação. Então, até o ao vivo mesmo, eu entrava no jornal ao vivo, eu pegava ali, chegava, pegava e no caminho para a locação que eu ia lendo a pauta, entendendo o que é que ia rolar ali, estudando, né, a pauta, o assunto para poder desenrolar lá na hora. Vocês estavam falando sobre dicção, tá vendo? Para poder passar da melhor forma possível e explicado para o telespectador, porque tinham assuntos que eram muito complicados para a gente, né? Até que não tá ali no meio, por exemplo, um assunto policial, um crime que aconteceu. Só que tem tantas reviravoltas, tantos detalhes, que até pra gente mesmo fica confuso. Sim. Pra poder colocar em ordem, eu sempre fazia, né? Colocava em ordem direitinho pra que pudesse passar da melhor forma possível e explicado para o pessoal de casa. Então,
essa adrenalina, essa coisa, ela sempre acontecia. Não tinha um dia que não acontecesse. E a terapia? Não tá em dia. Mas indico que era muito importante. Viu? Muito bom. Ela tá quase Muito bom. Olha meu olho tremendo aqui. Mas chegou a tremer, viu? Nossa. Chegou a tremer, que eu falava, bicho, fica aí que eu estou ao vivo, não dá. Ô, gente, no dia que eu tava ao vivo e uma abelha ficou bem no meio da minha testa. Foi. Eu estava aqui, ó, tererê, 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 aí veio uma abelhazinha. TPF. Gente, foi bem no meio da testa. E aí? TPF na minha testa e aí eu continuei o texto. A abelha Continuei falando. E ela saiu. E aí começou a arder. Começou a arder e eu falando e começou a subir um calombo. Meu Deus, temos vídeo? Ai, não sei se a gente tem. Nossa, esse deve ser muito vídeo. bom. Nossa, esse vídeo. Eu tenho que Eu achar esse sei vídeo. que a minha. agora, né? Eu sei que meu editor ele chegou e falou assim, no meu retorno. Por que sua testa tá vermelha assim no meio? Aí eu já tinha acabado, né? Por que sua testa tá vermelha? Assim, eu falei, porque uma abelha acabou de me picar aqui ao vivo. Aí ele, ai, tá, você tá bem? Não! Fumigando. Eu falei, olha, bem é uma palavra muito difícil, né? Assim, muito forte nesse momento. Mas dá pra gente seguir. Acabou que não teve muita coisa, não. Depois eu coloquei um gelinho ali, pedi um gelo emprestado numa lanchonete. Emprestado não, né? Quando devolvi o gelo. Mas eu pedi o gelo. Ela bota tudo lá com o gelo. Aquele dia que você me deu. Aí botei ali pra ver se acalmava depois. E aí segui a vida. Segui a vida. Mas enfim, voltando ali às matérias complicadas, né? As matérias difíceis. A enchente foi divisor de água, como eu falei, né? E foi logo depois disso aí também que eu recebi o convite pra ir pra São Paulo, trabalhar lá. A Covid, sem dúvida, foi um momento assim que tava todo mundo muito ansioso, muito agoniado, Muito sem medo, saber, né? muito medo. Essa é a palavra. Medo. Era muito medo. E você com medo pela sua Sim. família, E seus tendo colegas, que todos os passar. seus lidando com. Era um medo geral, era muito. Era. Nossa. De falar com as pessoas, né? E a gente estava indo em centros Covid. Tudo bem que a gente mantinha a nossa saúde, né? Que a gente não ia Sim. ficar lá dentro e tudo mais. Mas assim, de qualquer forma a gente conversava com pessoas que estavam lá dentro, né? E aí acabava colocando a nossa saúde em risco. Mas também teve um que foi muito marcante, assim, e que esse dia eu não consegui terminar. Qual? Que foi o assassinato de um grande amigo meu. Nossa. Foi. Nesse dia eu não consegui terminar. Cara, não consigo. Eu comecei a chorar copiosamente. Eu estava ao vivo, falando sobre o assunto. Falei sobre isso, só que eu não consegui continuar. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar de um jeito que eu não conseguia falar. E aí a apresentadora não sabia que ele era meu amigo, mas eu falei quando eu tava começando a chorar. Sim. Eu falei que ele era um amigo meu. E aí quando voltou pra ela também tava chorando no estúdio. Foi. Então, a gente é humano, né? Não são. E eu ia Máquinas. te fazer essa pergunta, se você já tinha chorado no ar. Essa vez eu chorei que eu não consegui me conter. Nossa, Eu- mas- não voltou mais pra mim. Foi pra lá. Sim. E aí minha editora chamou aqui e falou, tá, se recompõe, toma uma água, fica aí um pouquinho, você não vai voltar agora. Nossa. E aí eu não terminei de dar a notícia, quem terminou foi a apresentadora. Esse foi um que eu não consegui voltar. Já me emocionei outras vezes, Sim. mas esse foi muito forte, assim. Sim. É chocante, Nossa, eu não consigo nem. Imagina, porque você tem que falar de uma forma que é respeitosa, mas ao mesmo tempo fria. Mas como é que você faz isso quando você tem Um contato. exatamente uma relação, né? Então, enfim, vamos. Deu Mudar aquela a energia aqui, bora! crise de riso no ar. Já teve?
Já tive. Ô, gente, eu já passei tanta vergonha no ar. A gente gosta disso. A gente gosta disso aí. Ó, eu não sei dançar. Eu já dancei no ar. Quero vídeos, viu, diretor? Vamos estar buscando. Eu já dancei no ar. Eu já lutei Muay Thai no ar. Olha Gente, só, ganhou ou apanhou? Então, né? Vamos deixar pra lá. Foi café com leite, né? É, fui café com leite. Só que eu sou muito... Não acredito nisso. Dá pra ser bom em tudo também, né? Oh, meu Deus. Eu cheguei e falei bem assim, o professor me chamou e falei, vamos, deixa eu tirar as coisas aqui. E tirei no ar. Falei, segura aqui pra mim o microfone. Vou dar aqui o microfone, segura aqui pra mim. Aí tirei aqui o ponto, tô tirando o ponto, tirei o ponto. Meu Deus! Aí fui lutar, lutar. Eu acho que se eu fosse repórter, eu seria isso. Eu seria essa pessoa aí que ia falar, tamo aqui, ó, tchau! Deixa eu ir lá, e aí eu ia. E depois, na verdade, eu nem tinha esse pensamento, só que depois, algumas pessoas me encontraram na rua. Engraçado, tem um seguidor que me chama de Tainan Lee depois disso aí. Tainan Lee. Acontece que depois, né, disso aí, algumas pessoas até vieram conversar comigo no final da rua, né? Enquanto o pessoal passava na rua, conversava comigo e falava. E uma pessoa virou pra mim e falou assim, olha, é muito bom você fazer esse tipo de coisa, porque mostra pra gente que a gente também é capaz de fazer. Eu falei, nossa, gente, eu nunca tinha nem imaginado isso. Eu só ia porque eu quero passar o melhor pro telespectador mesmo, mas eu nem imaginava que tinha esse peso. Nossa. Essa conotação. Esse olhar, né? Vamos para aquele momentinho que a gente gosta, que eu amo, de perguntinhas. Estamos chegando aí a 1 hora de entrevista. Já? Passa rápido, né? Ai, meu Deus. Ainda mais que a gente blá, blá, blá. Eu ainda falei assim, eu não vou ter coisa pra falar durante 1 hora. Mas Não, tem. acontece. Ai. Sempre tem. Pergunta dos... Deixa eu olhar aqui agora, que eu tô olhando Do Instagram. Chegou Produção, pergunta? como tá? Chegou pergunta? Chegou pergunta do Instagram. Gente, esse pessoal é maravilhoso. A gente tá aqui, olha o Rios, galera. Ó, desse momento aqui que a gente tá se organizando, vai lá no Instagram do Pode Puta Acender, vê Tainan dançando. Tem uma pergunta aqui, que é aquela pergunta assim que eu tava até pensando também um pouquinho sobre essa situação. Como que você organiza a vida pessoal e profissional? Como é que dá conta? Ixi, quem disse que dá? Não dá, nunca dá. Se você não fizer essa. Nunca dá, gente. Não dá. Não dá não, viu? É isso aí. Aí faz o que tem que fazer. Cada dia é um dia, né? Um dia de cada vez. Tem sido meu mantra aí durante algum tempo. Eu tô com... Um dia boa profissional, um dia boa amiga, um dia excelente mãe. A gente vai dividindo. Não dá pra ser tudo. Não dá pra ser tudo. Pareço boa mãe, mas eu dou aquele macarrão instantâneo também pro meu filho de vez em quando. Tá bem. vendo? Todo mundo é Rola macarrão. possível. Eu tenho uma coisa mesmo que eu coloco na minha vida, por exemplo, tem coisas que eu já vou me preocupar, eu falo, isso aí é problema de Júlia de tal hora. Isso, acabou. Adorei isso aí, vou colocar a hora. Eu tô assim, amanhã tem uma reunião muito importante. Problema de Júlia de amanhã. É verdade. Mas é isso, a gente precisa colocar alguns freios e trabalhar nossa mente justamente para isso, porque se a gente for, por isso que eu falo um dia de cada vez, se a gente for se preocupar hoje com o problema de amanhã, porque e se aconteceu isso? E se não acontecer? Sabe? E se acontecer, o que é que de pior pode acontecer disso aí? Entende? Então, assim, um dia de cada vez e a gente vai vivendo. Outra pergunta. Qual a sua maior referência profissional? Ai, Essa foi boa. Essa foi boa. que legal. Quando eu tava contando aqui pra vocês que eu sempre quis ser jornalista, né? Queria ser repórter e queria ter ou então participar de um programa de entretenimento. Quando eu decidi, na verdade, eu sempre tive como referência a Fátima Bernardes. E engraçado que eu já estava formada quando ela saiu do jornal. Sim. E foi para um de entretenimento, né? E hoje ela apresenta um outro também de entretenimento. Então, assim... Que bacana, né? Engraçado, né? E eu acho que tem algumas coisas, assim, que eu me espelho e pego de referência. Nossa, a Fátima é um grande ícone, uma Né? grande referência. E a Fátima, versatilidade, Glória né? Maria. Isso. Nossa, Glória Maria. E a minha idade Que também, né, saudade. gente? A minha idade também. Sim. Então é isso. Mas então é um sonho conhecer a Fátima. Um sonho profissional. Sim. Pois é.
Aquela pergunta que a gente já bota aqui, que quando ela conhecer, pega o corte do podcast, bota o antes e o momento. Olha só. Nossa, ia ficar muito pensado. bonito. Nossa, que estrategista. Fátima, vamos fazer isso acontecer, ia ficar muito legal. Fátima, engaja todo mundo aqui. Todo mundo aqui Eu ganha. acho que fica massa. Todo mundo Eu ganha. acho. Tem mais uma pergunta aqui. Você acha que o jornalismo vai acabar um dia? Acho que não tem não, como. gente. Não, eu acho que o jornalismo... A gente já pergunta respondendo. Amo. Eu acho que não tem como acabar o jornalismo. E, pelo contrário, ele está cada vez mais crescendo, né? Sim. A gente vê algumas coisas duvidosas, a gente vê, né? Uhum. E eu realmente fico muito triste e fico incomodada de verdade. Quando eu entro, porque a internet veio com isso também, Sim. né? Não é só o lado bom, tem esse lado ruim também. Uhum. Que todo mundo acha também que é repórter, todo mundo acha Sim. também que sabe fazer o negócio, sabe? E aí, às vezes tem uma foto, né? Coloca uma foto e coloca assim, sei lá, acidente na JS Pinheiro. Nossa, sim. Aí você fica, e Não tem não tem mais nada. nenhuma informação. Né? Com quem foi, que idade, como foi, O veículo. o veículo, o que foi que aconteceu, nada. Absolutamente nada. Ou então, assim, saiba mais no site. Quando você entra no site, que tem o link, tá a mesma coisa. Sim. Só tem um pedacinho. Só. E não tem nenhuma informação. Isso pra mim não é jornalismo. Né? Isso não é jornalismo. E nem reportagem. Isso é fofoca. Você Não pegou vai- um negócio e jogou lá. Uma baderninha pra causar ali um rebuliço que é Exatamente. ruim, né? Pode Sim. gerar várias coisas. Exatamente. Mas dizer que essa pessoa é um repórter, dizer que isso é jornalismo, não é. Olha, então, tem mais perguntas aqui, mas vamos pro bate-bola Vamos. Que é aquele momento conta. assim que a gente ama. do horário. Quer começar? Eu começo. Ó, o bate-bola você já responder sabe como rápido, é, né? Exatamente. Vixe. Pensou não, ó, a primeira palavra que vem na mente você já fala. Tá, rapidão. É difícil isso. Ai, É socorro. É tranquilo, é tranquilo. Você vai ver que é tranquilo. Um lugar, Minha casa. Um medo. Perder meu filho. um defeito, Ixi, eu sou ansiosa. Uma qualidade. Eu sou ansiosa. a terapeuta dela não. Eu disse que não dava em dia. Tá explicado. Agora tudo faz sentido. Uma música. De Sandy Júnior, qualquer uma. A coisa mais importante pra você. Minha família. Sua... Sua principal meta. Não sei. Ser uma boa pessoa. Mas você já é uma boa pessoa, Glória. Gente, cheguei na meta, então. Vamos dar uma meta. Vamos ser essa mesma pessoa. Tá. Socorro. Se você pudesse dar um conselho à Tainã de 10 anos atrás, o que você diria? Ai, continua, minha filha. Continua. Você tá no caminho certo. É difícil, é penoso, você vai passar por um monte de provação, mas continua. Continua que vai dar certo. A Tainã de 10 anos atrás, ela tava onde? Deixa eu pensar. Ela fazendo as contas. O que... A gente quer de comunicação. 10 anos gente. atrás. 10 anos atrás eu tava saindo da faculdade. Tava saindo da faculdade, tava saindo do estágio, porque a pessoa também fazia estágio na época da faculdade. E tava cheia de dúvida, de medo, de insegurança, de sem saber o que ia fazer. Você fica ali naquela agonia pra poder formar. Você fica, vixe, tô desempregada. É isso. Então, e a família tava ali, cheia de insegurança, de incerteza, mas ela foi assim mesmo, vestiu a fralda e foi com medo mesmo. Ah, que bacana. E agora ela deve estar muito orgulhosa. Tá, Sim. tá, A Tainã do futuro cumpriu. tá felizona. Ah, que bom, que bom. Então, agora a gente inverte, a gente traz pro futuro. O que você diria pra alguém que está nesse momento, como a Tainã de 10 anos atrás? Aí você olha pra aquela câmera ali que tem. Oi, tudo bom? Pra uma pessoa que tá passando por essas coisas, muitas delas já foram ditas aqui, né? Tente filtrar quem você escuta. Vai ter momento que você vai chorar no seu quarto, você vai ficar perdido, sem saber pra onde ir.
mas acredita em você, acredita no seu potencial e vai atrás. Não fica parado esperando cair do céu, porque não cai. Não cai do céu. Se vai atrás, se especializa, se é o que você gosta, se é o que você quer, se é o que você ama, se é o que você acredita, se é aquilo que seu coração bate, que você se arrepia quando você fala, que seu olho brilha, vai atrás que vai dar certo. Eu acho que é isso. Ai, que lindo! Uma ótima forma da gente encerrar aqui, mas como aqui você dá o conselho, você recebe um presente. E um presente delicioso, porque agora é hora de quê? Ah, achei que você ia fazer nhame. A gente faz. Agora é hora de quê? Não. Vai sim. Yummy. Obrigada. Cheia de fome, vamos comer. É aquela hora assim de se deliciar, né? O papo foi gostoso, ainda termina com o Burger House. Perfeito. Fechou. Ai, Tainá, muito obrigada. Foi muito bom. Passou que a gente nem... Se deixasse, a gente ficava mais porque ainda tem muita coisa pra conversar, assim. Eu tenho certeza que a gente ainda vai continuar o nosso papo em vários canais, porque a gente acompanha, é uma pessoa que a gente admira bastante, então pode ter certeza que a gente vai estar sempre... Vai estar que nem o Gui lá, torcendo. Com certeza. A recíproca é verdadeira. Tainá é luz, né? É luz. Aí. Emana luz. Então, assim, Obrigada. Muito bom, muito feliz. Muito obrigada. E, gente, estamos chegando ao fim do nosso 12º episódio. Mas antes, você já sabe, né? Vamos tá aí, continuando essa relação. Siga a Tainá nas redes sociais. Tai.Nicásio. E é Tai com TH. Por Acertei? favor. É isso aí. Segue que vocês não vão se arrepender, tá? Siga a gente também, porque assim, né, as hosts merecem ali um acompanhamento. E agora, que estamos em um momento especial da nossa carreira. Eu sou bem... Tá sabendo, né? Tá Essa fofoca sabendo. é boa. É boa. E vocês vão descobrir mais no nosso perfil, Júlia Rovena Oliveira Lete _. Então vai logo lá pra você descobrir o que é. Siga a rede do Pode Acender e da Agência Luz. Exatamente. E lá você vai encontrar toda a nossa equipe, todo o nosso processo, link das nossas entrevistas. E se quiser falar com a gente, é isso aí. Estamos aqui todas as terças, às 19h30, ao vivo. E aí nas redes oficiais. E no Spotify, amanhã, essa entrevista show, já vai estar Vai estar no... Mas... A gente quer... Ok. Fale. O que a gente quer? Não, eu ia só falar que assim, a gente quer falar que estamos no melhor estúdio da cidade, a gente tem que falar sobre ele, né? Um agradecimento especial aos nossos parceiros da Ícone Áudio e Vídeo, porque estamos aqui nesse local que é o estúdio mais desejado, gente, tá bom? Não tem pra onde correr, A maior aí, produtora da região. Comecei aqui, viu? Aí, Comecei aqui. Cara, Começou. Ícone é a grande, tipo assim, é quem faz A casa, né? É a fábrica dos apaixonados pelo audiovisual. É verdade. Então, assim, qualidade, iluminação, atendimento, isso é muito importante. E eles dão show em tudo, assim, responsabilidade. Então, É verdade. Ícone Áudio e Vídeo, Um exemplo aí, obrigada. ó. Nossa casinha. Nossa casinha, foi casinha de Tai também. Verdade. E é isso. E pode ser a sua também, se você quiser estar aqui com a gente um dia. olha Só, tá vendo aí? Sei Mas o que eu ia falar? Que eu acho que tá na hora da gente usar mais um pouquinho, né? Vamos deixar ela encerrar? Ai, sim! Ai, sim! Acredito! Inclusive, ó, eu acho assim que a depender, né? A gente tá fazendo encerramento, você vai trazer já uma novidade pra A gente. gente não bota assim, essa responsabilidade toda em cima de mim, não. Quero tomar até uma água, não posso falar. Minha boca está ocupada. 12º, né? E chegamos ao final desse 12º podcast, episódio do Pode Acender, o podcast da Agência Luz. E a gente conta com você também, porque toda terça-feira tem novidade aqui. Então, tenha um excelente dia, tenha uma excelente noite. A gente conta com a sua companhia. Até o próximo. Beijo, até mais! Tchau, gente! Que lindo! Pode Acender, o podcast da Agência Luz. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea.